Janeiro Branco, mês da saúde mental. Queria aproveitar esse momento aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento psicoterápico, vulgo terapia. Quem é que precisa de terapia? Psicólogo e psicanalista é coisa de quem tá louco? A gente vai na academia para cuidar do corpo, a gente vai no salão para cuidar da beleza, vai em nutricionista para cuidar da alimentação, vai no dermatologista para cuidar da pele, mas por que tão pouca gente faz terapia para cuidar da mente, né? Já parou para pensar nisso? Nos últimos tempos, os problemas de saúde mental já poderiam ser considerados como uma nova pandemia, né? Cada vez mais as pessoas apresentam quadros de muita ansiedade, muito estresse, muita depressão, e tudo isso passou a ser visto em pessoas muito próximas de nós, inclusive em adolescentes, pessoas muito jovens. A gente não precisa nem recorrer a nenhuma pesquisa ou estatística para perceber que muitas pessoas precisam de ajuda e são pessoas que estão do nosso lado, né? Seja um vizinho, alguém do trabalho, um parente, uma pessoa que está aí nas suas redes sociais. Mas quem precisa de terapia, né? Só quem está com algum problema, uma depressão, um luto, uma fobia ou um quadro grave qualquer. Saúde mental não é só consertar o que está ruim, mas é prevenir, né? É estar com a saúde mental em dia para enfrentar as vicissitudes da vida. Da mesma maneira que a gente tem que estar com o corpo, né, com a saúde do corpo em dia para prevenir uma doença, ou caso fique doente, para o sintoma ser leve. Ainda mais nessa época de pandemia, mais do que nunca a gente precisa estar com a saúde do corpo e da mente em dia. Quando chega um paciente novo que nunca fez terapia, a pessoa chega tímida, senta na ponta do sofá, abraça várias almofadas e diz assim: eu não sei o que eu tenho que dizer, eu nunca fiz terapia, eu não sei como funciona. E é muito gratificante depois ver a evolução dessa pessoa, inclusive no próprio espaço do consultório, né, aqui no setting terapêutico. No começo ela fala baixo, ela senta na pontinha do sofá e depois, com o tempo, ela fala andando, ela fica descalça. Então vamos tentar desmistificar algumas coisas, né? Terapia não é coisa de louco nem de quem está mal. Terapia pode ser também para qualquer pessoa que não esteja passando por nenhum momento crítico da vida. E se você acha que você não tem nada de importante para falar, eu te garanto que você tem. Vou num psicólogo porque briguei com a minha melhor amiga e bloqueei ela no Instagram. Ah, eu acho isso muito banal. Qual o problema, né? Você não precisa estar num quadro de compulsão alimentar grave, por exemplo, para achar que o que você tem para falar é importante. Não, nunca é bobo, não é banal, não é irrelevante ou de pouca importância. Não existe um conflito pequeno, um conflito médio ou grande. Existe o seu conflito, a sua angústia, o seu desejo. Terapia online funciona? É outra pergunta que sempre me fazem. Claro, funciona e funciona muito bem, né? O setting terapêutico ele não é só aqui o consultório. Que, aliás, o setting, que fique claro, ele não é do terapeuta, ele é do paciente, né? O paciente pode ficar aqui de pé, andar, tirar o sapato, o espaço e o horário é do paciente. Mas voltando à terapia online, o setting terapêutico ele pode ser em qualquer lugar, inclusive aí na sua casa, né? É muito interessante que muitos pacientes acabam elegendo um cantinho em casa para ser ali o espaço para fazer a terapia online. Claro que existem as especificidades de cada modalidade. Na terapia presencial, você não tem só aqui o espaço físico, você tem o deslocamento, o caminho para vir para a terapia, o cheiro do lugar, o sofá, a almofada, o café, ou seja, todas essas sutilezas do setting presencial. Mas que também podem existir todas elas aí na sua casa, na modalidade de terapia online.
Se eu for na terapia, vou ter que deitar no divã? Não, o divã faz parte da técnica da psicanálise, né? Essa teoria criada por Freud no século XIX. Se você gosta de psicanálise, existem psicanalistas ou psicólogos de orientação psicanalista. Mas existem outras abordagens na psicologia também, como a cognitiva comportamental, a análise do comportamento, a humanista, a fenomenológica, a junguiana. E mesmo na psicanálise existem as escolas francesas, as escolas inglesas. Mas daí você vai me perguntar, eu tenho que saber disso antes de procurar uma terapia? Se você souber, melhor, né? Muitas pessoas acabam percebendo que preferem determinada abordagem. Mas se você não sabe, não tem problema. Se está funcionando, se está indo bem, é isso que importa. A melhor abordagem é aquela que te faz bem. Todas elas são muito boas e todas elas têm suas limitações, mas cada uma com sua maneira de enxergar o mundo. Terapia dura muitos anos? É outra pergunta que sempre me fazem. Basicamente, uma psicoterapia tem 3 fases: um início, uma fase intermediária e um processo de término. Eu não disse um fim, eu disse um processo de término, quando o paciente incorpora o terapeuta dentro dele, e não quer dizer que ele saia curado, mas ele sai preparado para lidar com aquilo que ele não conseguia lidar antes. O tempo que isso vai levar, não sei, é o seu tempo. É o tempo que você vai dar conta de trazer as coisas, de mexer com as coisas que estão guardadas lá no fundo, né, trancadas às 7 chaves, de lidar com aspectos desagradáveis. Não tem regra. E quem disser que vai resolver o seu problema em 8 sessões, desconfie também, né? Parece aqueles lambe-lambe de poste, trago a pessoa amada em 3 dias. A gente sabe que não é assim, que não vai rolar. E como funciona uma terapia? Eu vou uma vez por semana? Como é que eu pago? Paga nas férias? Se eu faltar? Se eu me atrasar? Existe uma coisa chamada contrato. Não é um contrato de papel com cláusulas que você assina. É um contrato verbal entre terapeuta e paciente. São combinados que terapeuta e paciente fazem. A gente vai combinar como vai funcionar o pagamento, se repõe a sessão em caso de falta, como vão ser as férias, se caso você atrasar, tudo isso vai ser combinado. Então fique tranquilo que uma terapia, ela não é que nem um portão do Enem que fecha naquele horário exato e você tem que se espremer e passar por baixo do portão que nem uma ratazana para conseguir entrar. Não, não é assim. Fique tranquilo que tudo é conversável, tudo é negociável. Uma coisa importante também é a aliança terapêutica, né? Quando essa aliança entre terapeuta e paciente funciona bem, ajuda muito na condução do processo psicoterápico. Falando português bem claro, quando o santo bate, é ótimo, né? Tudo flui. E quando o santo não bate, tanto da parte de um quanto da parte do outro, né? Quando você não fica à vontade, quando você desconfia de alguma coisa, melhor mudar de terapeuta ou o terapeuta encaminhar esse paciente para outro terapeuta. Se você insistir nessa relação, vão surgir muitas resistências, fantasias, persecutoriedade por algumas das partes, alguns episódios agressivos, e tudo isso vai resultar numa falta de um progresso terapêutico. Inclusive, arrisco aqui a dizer que um dos maiores motivos da evasão dos pacientes dos consultórios é por conta dessa aliança terapêutica que não está legal. E a pergunta que a gente mais ouve no consultório: o que você acha disso que eu te falei? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo falar para ele? Você acha que eu devo terminar com ela? Qual a sua opinião? Eu não acho nada, né? Terapeuta não acha nada, não dá conselho, nem palpite, nem pitaco. O que a gente vai fazer aqui é juntos pensar sobre os seus desejos, a sua subjetividade, a sua vontade. Mas quem decide é você. Como diria Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quem vai decidir é sempre você. Enfim, meu caro ouvinte, não espere que algo aconteça para você procurar uma terapia. Saúde mental é coisa séria, é necessária, ela é qualidade de vida, ok? Então, pense nisso. Um abraço.